Olá, caro aluna, cara aluna. Seja bem-vindo a mais uma videoaula de língua portuguesa ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nadi e continuo te acompanhando durante seus estudos de língua portuguesa. Lembrando sempre, querido aluno do 8º ano, que esses vídeos educativos são complementos das aulas que você tem presencialmente na sua escola. O tema de hoje é a concordância nominal. Esse assunto é muito importante. Vamos lá. Primeiro, o que é concordância? O que é concordar? Você sempre concorda com a opinião dos outros? O que é uma concordância nominal? O que é um nome? Um substantivo, por exemplo? Como que a gente faria essa concordância? Pode ser a concordância entre um substantivo e o adjetivo? Bom, observe, aqui nós temos o adjetivo e o substantivo. O problema é que ele nunca concorda comigo. E quando eles não concordam, a gente tem um erro de acordo com as normas da língua padrão. Bom, vamos lá, falando mais um pouquinho. Aqui eu trouxe alguns exemplos para que você entenda, visualize e use com segurança essas concordâncias na língua portuguesa. Primeiro, adjetivos que vêm depois de substantivos. Primeiro caso, quando os substantivos têm o mesmo gênero, ou seja, eles são todos masculinos ou todos femininos. O adjetivo ele deve concordar com o substantivo mais próximo, ou ele vai para o plural concordando com os dois. Observe. Comprei toalha e colcha nova. Toalha, substantivo feminino, assim como colcha. Outra opção seria comprei toalha e colchas novas, colocando adjetivo no plural. Segundo caso, substantivos de gêneros diferentes, ou seja, um é feminino, outro é masculino. O adjetivo concorda com o mais próximo, ou ainda fica no masculino plural. Observe. Comprei bicicleta e carro novo. O substantivo mais próximo que eu tenho do adjetivo novo é carro, que é masculino. Por isso, então, eu também flexionei aí o adjetivo no masculino. Comprei carro e bicicleta nova. Quando eu troquei o lugar aqui, deixei bicicleta mais próximo do adjetivo, o substantivo mais próximo do adjetivo, e esse é um substantivo feminino, eu flexionei o adjetivo de acordo com o substantivo mais próximo. Outras opções, comprei bicicleta e carro novos. Como eu tenho um substantivo feminino e outro masculino, eu vou colocar o adjetivo no masculino e no plural, fazendo referência aos dois. Outra opção, comprei carro e bicicleta novos. Na língua portuguesa, sempre que eu tenho gêneros diferentes, eu vou fazer a flexão no masculino. Adjetivos antes dos substantivos, vamos lá. Geralmente, o adjetivo ele concorda com o mais próximo, observe. Comprei novo carro e bicicleta, ou comprei nova bicicleta e carro. Na língua portuguesa, a ordem mais comum é a anterior. Eu tenho o substantivo e depois o adjetivo, mas essa construção também é possível. Funcionando como predicativo, o adjetivo concorda com o mais próximo ou vai para o plural. Duas opções aqui. Observe, ficaram limpos o tapete e a mesa. Quer dizer que ambos ficaram limpos, os dois, tanto o tapete quanto a mesa. Observe a segunda construção. Ficou limpo o tapete e a mesa. Nesse tipo de construção, que eu tenho o adjetivo antes do substantivo, e aí eu tenho tapete, que é um substantivo masculino, e mesa, que é um substantivo feminino, e eu flexiono esse adjetivo anterior de acordo com o gênero masculino, aqui no caso tapete, eu entendo que somente o tapete ficou limpo e a mesa não. Um substantivo e mais um adjetivo. Observe, primeiro caso, o substantivo vai para o plural. Ele conhece as bandeiras portuguesa e inglesa. Segunda opção, ele conhece a bandeira portuguesa e a inglesa. Outros casos, peço a sua atenção, porque esses casos são bem prováveis de a gente errar. São construções que a gente vê que são erros bem comuns na língua portuguesa. É o uso da palavra anexo, incluso, próprio e obrigado. Elas concordam com o substantivo a que se refere. Observe esses exemplos. As cartas anexas são minhas. Então, cartas anexas. Aqui eu tenho um substantivo feminino, plural. Então, esse adjetivo também deve ser flexionado no feminino e no plural.
Os documentos seguem inclusos. Observe documentos, substantivo masculino plural, assim como adjetivo inclusos, masculino plural. Elas próprias fizeram o exame. Elas mesmas fizeram o exame. Então, próprias vai ser flexionado como aqui o pronome, o sujeito, feminino e plural. Ele disse muito obrigado e ela disse muito obrigada. Então, as pessoas do gênero masculino vão dizer obrigado e do gênero feminino vão dizer obrigada. Essa é uma convenção da nossa língua portuguesa. Mas alguns casos, é bom, expressão é bom, é necessário, é proibido e é permitido. Exemplo, água é bom para a saúde. Observe que aqui eu já inicio a frase com um substantivo, certo? Eu não tenho aqui um artigo. Então, água é bom para a saúde. Se eu quero construir essa frase iniciando com um artigo, no caso o artigo a, que é singular e feminino, eu vou flexionar o adjetivo de maneira que ele seja coerente, também feminino, também singular. Então, a água é boa para a saúde. Pimenta é necessária aos alimentos. Observe o substantivo sem o artigo. Já nesse caso, a pimenta é necessária aos alimentos. Também aqui cabe a mesma análise. Necessária, concordando com o artigo a, singular e feminino. Outra construção. Proibido entrada de menores de idade. Proibido entrada de menores de idade. Se eu vou usar o artigo, então é proibida a entrada. Permitido saída. Se eu vou usar aqui o pronome, eu vou flexionar. Então, permitida minha saída. O que é permitida? A minha saída. Trouxe aqui uma tirinha para você analisar. Observe. Proibida a entrada de estranhos. A placa diz proibida a entrada de estranhos. Mas isso é bom. Querem nos proteger dos turistas que depredam a fauna. Os estranhos somos nós. Graúna olha para mim e me diz: eu pareço uma pessoa estranha? Posso responder por carta? Acho que você entendeu aí, né? A ironia e o sarcasmo dos personagens. Mas eu quero chamar a sua atenção para um problema nessa estrutura. Um problema aqui que nós analisamos no slide anterior. Você consegue enxergar? Observe aqui, proibida a entrada de estranhos. Qual é o problema nessa construção? Nós acabamos de falar que sem determinante, ou seja, sem um artigo, a estrutura deve ficar no masculino, proibido. Então, para a gente consertar aqui essa estrutura, a gente teria que escrever: é proibida a entrada de animais, com determinante a, flexionando a palavra proibida no feminino. Então, duas construções possíveis: é proibido a entrada de estranhos ou é proibida a entrada de estranhos. Então, se eu tenho aqui um determinante, um artigo, eu vou fazer a flexão de acordo com ele. Outros casos, meio, preste bastante atenção. Esse é um erro que nós cometemos muito e às vezes não percebemos. Como advérbio, ou seja, como intensificador do verbo, ele é invariável, ou seja, ele não tem flexão. Exemplo, ela está meio cansada, ela está um pouco cansada. Essa é a única possibilidade. Ou seja, muito cansada, estou intensificando aqui. Como numeral, ele vai concordar com o substantivo em gênero, ou seja, feminino, masculino, e número, singular ou plural. Observe, ela tomou meio cálice de vinho. Aqui eu quero dizer metade do cálice de vinho. Ela bebeu meia garrafa de água, ou seja, metade da garrafa de água. Certo? Então, meio porque cálice é masculino e meia porque garrafa é feminino. Bastante, como advérbio, ele também é invariável. Ela está bastante cansada, ou seja, ela está muito cansada. E elas estão bastante cansadas. Aqui também, elas estão muito cansadas. Como adjetivo, ele é variável e ele vai concordar com o substantivo, ou seja, ele vai ser feminino ou masculino, singular ou plural. Observe, ela trouxe bastantes coisas, ou seja, ela trouxe muitas coisas. Ela trouxe bastante bagagem, ela trouxe muita bagagem. E ela trouxe livros bastantes, ela trouxe livros suficientes.
Bom, livros que bastam, livros suficientes. Uma dica é você fazer a substituição. Então, esse bastante, ele pode ser substituído por muito, por muita, por muitos, por muitas, por suficiente, por suficientes. E aí você consegue determinar qual é o melhor uso, qual é o uso mais adequado da palavra bastante. Bom, menos. Menos é invariável. Elas trouxeram menos livros e elas trouxeram menos coisas. Observe. Não? Menos como invariável. Não vou flexionar. Menos coisas. Alerta também é uma palavra invariável. Ela estava alerta. Ele estava alerta. Os policiais ficaram alerta. Então, não flexione. Não existe, nesse caso, o plural da palavra alerta. Bom, vamos praticar um pouquinho. Tem um exercício aqui para você. Escolha a frase que não está de acordo com as regras de concordância nominal que nós acabamos de analisar. Vamos lá. É proibida a entrada de menores de idade. Letra B. É proibida a entrada de menores de idade. Letra C. Proibida a entrada de estranhos. E letra D, é proibida a entrada de estranhos. Nós temos uma opção que não está de acordo com a concordância nominal da expressão proibido ou proibida. Você consegue identificar qual é? Vamos lá, de acordo com o que nós observamos, a letra C está inadequada. É proibida a entrada de estranhos, ok? Que seria o que a gente tem de construção na letra B. A letra A é proibido a entrada, ok? E é proibida a entrada, ok também. Bom, vamos lá. Segunda proposta para você analisar. De acordo com a concordância verbal, marque a alternativa incorreta. Observe, letra A. Minha mãe está meio cansada. Água é bom para a saúde. Eles estavam alertas. E a identificação é necessária. Qual dessas frases tem um problema de concordância? A letra C. Minha mãe está meio cansada, ok? Meio, eu vou manter no singular e no masculino, um pouco cansada. A água é bom para a saúde, eu poderia ter a água é boa para a saúde, se eu tivesse o artigo. Na letra D, ok também, a identificação é necessária, certo? Porque eu tenho um artigo determinante que está no feminino, por isso eu vou flexionar necessária. Agora, na letra C, realmente nós temos um problema. O adjetivo alerta, ele não é flexionado, então, eles estavam alerta. Se fosse no singular também, ele estava alerta, certo? Então, nunca use o S em situações como essa. Vamos lá, vamos descontrair um pouquinho. Eu trouxe aqui uma tirinha para você. Observe que construção interessante com o jogo da palavra. Menos. Ai, amiga, então quer dizer que ele agora está saindo com uma gostosona que conheceu na academia? Sinto muito. Tudo bem, já me senti vingada quando ele a levou para conhecer os amigos e ela disse, estou bebendo menos cerveja hoje em dia. Ou seja, ela já se sentiu aí vingada porque percebeu que a nova namorada do ex não domina bem a língua portuguesa, certo? Então, como que a gente poderia consertar essa construção aqui? Estou bebendo menos cerveja, ok? Ótimo, muito bom. Então, essa foi mais uma videoaula de língua portuguesa. Nós falamos um pouquinho sobre a concordância nominal e o quanto isso é importante para a gente escrever cada vez melhor e mais dentro da língua portuguesa, de forma mais adequada e de forma mais próxima da língua padrão. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!